Veja uma lapada em dose dupla. Joel Pinheiro tenta passar pano para Bolsonaro e é humilhado em rede nacional. Acompanhe. De reais. Qual é o cabimento de um líder de uma república ganhar esse tipo de presente e ficar com ele? Gente visando a pessoa do presidente numa situação e num valor que de forma alguma um presidente deveria aceitar e ficar com esse presente. Eu acho que do ponto de vista ético fica bem claro que ambos agiram de uma maneira bastante inadequada. Ô Joel, só para lembrar, na questão de Bolsonaro não foi de bom grado. Bolsonaro fez uma operação, inclusive tentando desviar o comportamento da Receita Federal, mandando um avião particular para resgatar as joias. O que a gente está falando de Lula é uma questão de 2005, que havia uma outra regra. Então acho que a gente, além de colocar numa questão temporal, de 2005 para 2022, a gente tem que colocar também o que aconteceu. O Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal. Mas a devolução, não, só um Marcelo, segundinho. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por crimes de peculato, associação criminosa e por lavagem de dinheiro. E a gente viu que o chefe da Receita estava lá sendo pressionado, que teve um avião. Eu não estou dizendo que é certo um lado ou outro ficar com o relógio ou com as joias, mas a gente também tem que colocar o peso nessa história toda. É diferente um relógio de 60 mil reais em 2005 ou uma joias que 5 milhões depois foi recalculado como operação feita pelo Mauro Cid, que está preso, federação premiada para resgatar as joias. Não tem muito paralelo também nos fatos, não nas opiniões, mas nos fatos jornalísticos entre a joia do Lula e a joia do Bolsonaro, né, jornalisticamente falando. Um foi numa época em que não havia regras, o outro foi numa época em que havia regras. E tanto se Bolsonaro efetivamente tem bom grado, tem boa vontade, a pergunta é, por que ele não simplesmente disse que as joias estavam... que vendeu. Se ele estava convicto que a joia estava tudo correto, ele dizia, gente, inclusive o relógio eu vendi. Não, foi montada uma operação para recomprar as joias, para omitir que elas tinham sido vendidas. Quando você faz isso, você não está de boa fé. No mínimo, você pode achar isso. Mas a princípio, terem recomprado ali, talvez... Assim, algumas coisas. Quando eles tratam desse material, Joel, eles falam em linguagem cifrada. Eles não falam no conteúdo, eles falam em mala. Olha, tá indo a mala para Flórida. Você vai receber a mala? Você vai pegar a mala? Ninguém fala exatamente. Há ali uma certa preocupação em falar o termo joia. A maioria das mensagens falando sobre as joias foram apagadas. Eles escreviam e apagadas. Quando Marcelo Câmara, que é um assessor de Bolsonaro, diz que o kit ouro branco pode ser descoberto após o estouro do escândalo, Mauro Cid responde. Aí eu vou ser literal. Ele escreveu isso. Se era legal, por que era, abre aspas, vou ser literal, F3.